Eu quero que você me acompanhe nessas duas situações. Uma mostra um corpo, né, com velocidade inicial, com aceleração de 2, aceleração no mesmo sentido da velocidade inicial, e ele aqui querendo saber qual é a velocidade final depois de um certo tempo. A outra é a mesma coisa, né, mesmos parâmetros, só que ele quer saber a velocidade final e ele não deu o tempo. O que ele deu foi o deslocamento. Entendeu a diferença? Uma ele deu tempo, outra ele deu o deslocamento. Quem é que estava preocupado com isso? Um rapaz chamado Torricelli, que era pupilo de Galileu Galilei. E Galileu Galilei estava estudando a queda dos corpos. Então, a queda. E o Torricelli percebeu o seguinte, que o que é mais fácil medir? O tempo ou o deslocamento? O deslocamento você mede com uma fita métrica. O tempo é muito difícil, porque você tem que ter um cronômetro muito preciso, principalmente para deslocamentos assim tão rápidos, né? Principalmente para uma época, que era o século XVII, que não tinha relógio preciso, e relógios manuais, pessoais. Não existia o relógio de pulso. Existia o relógio da cidade, custava milhões e que errava 15 minutos por dia. Não era capaz de medir esse tempo, né, com precisão. Então, o Torricelli estava querendo descobrir como é possível relacionar a velocidade com o deslocamento e não com o tempo, justamente por causa disso. Só que temos aí um detalhe crucial. A aceleração, que é o que define o movimento uniformemente variado, uma aceleração constante, ela foi criada para se relacionar, ou para relacionar a velocidade com o tempo. A relação da aceleração é com o tempo, e não com o deslocamento. Veja só, aqui, por exemplo, eu dei o tempo. Olha como é fluido. Como é que você vai achar a velocidade final? Você vai achar a variação de velocidade. Como? Pegando a aceleração, que é a variação de velocidade por segundo, e multiplicando pela quantidade de segundos. Não é isso? Então, por exemplo, aqui, o ΔV vai ser 2 vezes 3. 3 do tempo, viu? Então, isso vai dar 6 metros por segundo de variação de velocidade. Como a velocidade inicial é 3, a velocidade final aqui vai ser 9. Né? A velocidade que eu vou ter é a velocidade que eu tinha mais a variação da velocidade. Então, veja que foi fluido. Por quê? Porque a aceleração, ela se relaciona com o tempo. Aqui não. A aceleração, que se relaciona com o tempo, não encontra o tempo pela frente como dados da informação. O que está encontrando é o deslocamento. Ferrou. Mas Torricelli estava tentando se livrar do tempo. Porque tempo era difícil medir. Se fosse fácil, ele não faria isso. Bom, mas vamos lá. Se tem um ΔS, como é que você acha o ΔS em um movimento uniformemente variado? Como é que acha o deslocamento? Você pega e usa aquela equação de movimento uniforme, considerando que a velocidade é a velocidade média. Não é isso? E a velocidade média, num movimento uniformemente variado, é a média entre a velocidade final e a inicial. Média simples. Só que o Torricelli sabia que isso não ia fazer ele se desvincular do tempo. Ele quer se livrar do tempo. Como é que tira o tempo? Que tal substituir o tempo por uma coisa interessante? Que coisa interessante? Ele queria relacionar a velocidade ao ΔS. Aí você, olhando para aqui, olha só, não tem o tempo, não tem velocidade, não tem aceleração. Ele não se incomoda em existir essas duas coisas, muito pelo contrário, ele se incomoda na nova relação que ele quer construir em existir o tempo. Mas através dessa equação dá para isolar o tempo? Dá. Quanto é o tempo a partir dessa equação? É o ΔV sobre a aceleração. Para não ficar muito matemático, o ΔV aqui não foi 6. Se ele tem um ΔV total de 6 metros por segundo, e a cada segundo ele tem um ΔV de 2 metros por segundo, quantos segundos passaram? 3. O que é que você fez? Você divide o montante do ΔV
pelo ΔV por segundo. É isso que essa equação está dizendo. Bom, então não sei se você está percebendo. Ele vai pegar esse tempo aqui e colocar isso. E aí ele vai se livrar do tempo e deixar o ΔS, que é o que ele quer, relacionar a velocidade ao ΔS e não ao tempo. Sei que é uma questão algébrica, né? Muita álgebra pesada, mas eu não vou cobrar essa álgebra. Eu vou cobrar você trabalhar com os resultados finais do Torricelli, entendeu? Então, vamos juntar tudo isso. ΔS é igual. Quem é a velocidade média? É isso aqui, né? Vezes ΔT. Quem é o ΔT? ΔV sobre A. Pronto. Tudo que Torricelli queria. Uma relação que não tenha tempo. Expurgou o tempo. E tem o quê? Tem o ΔV, que é o que ele quer, a velocidade final. E tem o ΔS, que vem como parâmetro no lugar do tempo. Entendeu? E ele olha para ali e olha para aqui e vai tentar fazer uma equação parecida. Aqui tem a aceleração vezes ΔT. Aqui tem a aceleração que está no denominador e aqui tem o ΔS. Então o que é que ele faz? Ele pega isso e joga para cá. Então vai ficar a aceleração vezes ΔS. É igual, desse lado apareceu um delta alguma coisa. Ou seja, alguma coisa no fim menos alguma coisa no início. Né? Lembra? Delta T, delta Q, delta o que for. Então ele disse, mas o resultado aqui, o processo aqui está meio duro, né? Mas ele teve a seguinte ideia, ó. Eu posso reescrever isso aqui assim. Só essa parte aqui. Posso ou não posso? Faça o caminho inverso. Isso vezes isso dá isso? Dá, né? Porque fica 1 vezes isso dividido por 2, né? Isso aqui é como se fosse isso dividido por 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, isso é a mesma coisa que isso. Vezes. Quem é ΔV? V final menos V inicial. Agora você vai ter que puxar aí pelo baú. E olhar para aqui, olhar para aqui, olhar para aqui, olhar para aqui e me dizer alguma coisa. Fala. Não? Isso é um produto notável. É a diferença do quadrado, o quadrado da diferença, né? Não, diferença do quadrado. Alguma coisa assim. Bom, isso aqui é isso, ó. 1/2 vezes velocidade, o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Tá vendo? Então aqui vai ficar aceleração vezes ΔS é igual. Agora ele pode distribuir. V final ao quadrado sobre 2 menos V, distribuindo aqui, ó, V inicial ao quadrado. Ele pode distribuir colocando 2 em cada uma das parcelas. E qual o grande lance disso? Ó? Isso é uma coisa no final, isso é uma coisa no início. Isso aqui é uma variação. É uma variação dessa coisa, que é a velocidade ao quadrado dividido por 2. Em resumo, a variação da velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a aceleração vezes ΔS. Tadá! Isso é o que nós chamamos de equação de Torricelli. Aqui é no formato enxuto, usando o recurso, né, da simbologia do que significa o delta. Então, isso é a mesma coisa da diferença disso aqui. Isso aqui no fim, menos isso aqui no início é igual. Aí você está feio. Mas você queria que ficasse bonito? Ficou bonito isso porque a aceleração casou com o tempo. Né? Ela nasceu assim. Aqui, a gente tem que dar graças a Deus por existir uma relação entre aceleração e ΔS, porque a aceleração não foi criada para isso. Aceleração e ΔS relacionando com a velocidade. Fica uma coisa feia, mas o grande lance é que fica alguma coisa. Entendeu? E qual é a grande vantagem? Se você considerar isso vantagem, não precisa do tempo. Quer ver? Vamos achar a velocidade final desse cara? Nessa situação em que você não tem o tempo. Não quer dizer que você não possa encontrar o tempo, não é isso. Encontrar a velocidade final
né, fazer o que essa relação faz sem precisar do tempo. Então vamos lá, vamos pegar isso daqui. O que é isso? É V final quadrado sobre 2, né, é a variação dessa coisa feia, né? Isso não é quantidade de movimento, né? Mas a ideia é essa. Isso no final menos isso, né, o mesmo formato no início, é igual a aceleração vezes ΔS. Então vamos fazer isso. Aliás, você pode aqui fazer o seguinte, ó, multiplicar tudo por 2. Que aí se livra do 2 da fração. Aproveitando, eu vou mostrar logo qual é o formato dessa equação nos livros. O formato dessa equação nos livros é esse. Mas você pode usar isso, são equivalentes, está vendo? Eu vou precisar desse formato para um dos conceitos mais importantes, se não mais importante, de ciência natural, que é o conceito de energia. Ele vai nascer a partir dessa discussão, desse formato aqui, por incrível que pareça. Mas, usando esse formato, que é o que você vai encontrar no seu livro e em todos os livros, que é equivalente a esse, vou usar, né, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 3 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o ΔS, que é 28. Bom, aqui fica 28 vezes 2 dá 56, vezes 2 dá 112. Aqui fica 9. A conclusão aqui fica 121. Velocidade final vai ser a raiz de 121. Quanto é a raiz de 121? 11. Tá vendo? A gente achou a velocidade que esse cara tem sem possuir nas mãos o tempo. Então, use a equação de Torricelli, pode ser nesse formato, que é um formato já mais objetivo do que esse, mas esse, conceitualmente, ele vai ser fundamental no futuro, né? Não se esqueça desse, mas você pode usar esse formato, tá bom? Então, use esse formato nas questões aí abaixo e encontre a velocidade final, dada a velocidade inicial, a aceleração e o ΔS, ou encontre a velocidade inicial, dada a velocidade final, a aceleração e o ΔS. Boa sorte.